Por favor, grave. Sim, Sr. Wilson. Deus, é um pouco intenso passar por tudo isso no mundo. Senhoras e senhores do júri, qual é o valor de uma vida humana para pais enlutados que perderam um filho de 14 anos para atos de violência sem sentido? Uma vida humana não tem preço. Mas em 28 de maio de 2023, Chai Chow, o réu neste caso, decidiu que a vida de Cyrus Carmack Belton valia menos do que 4 garrafas de água. Digo isso porque, em maio de 2023, Chai Chow, o réu neste caso, era o dono de uma loja de conveniência e posto de gasolina na esquina da Park Lane com a Spring Tree, aqui em Colômbia. A esposa dele estava trabalhando naquela noite. Ela era coproprietária e o filho adulto deles também estava trabalhando lá naquela noite em particular. Era por volta das 8 horas da noite que Cyrus Carmack Belton, um jovem de 14 anos, entrou naquela loja. E ele estava usando um moletom vermelho com um pequeno bolso na frente. Ele carregava uma mochila preta. Sabemos que isso é verdade porque o réu, neste caso, Chai Chow, tinha um sistema de câmeras sofisticado que capturava quase todas as interações dentro daquela loja e de vários ângulos diferentes. Ele também tinha câmeras posicionadas do lado de fora da loja, nas dependências e imediatamente ao redor, então era possível ver o que acontecia no início da Spring Street, onde terminava a propriedade dele. Cyrus entrou na loja de moletom vermelho com um pequeno bolso na frente e mochila preta. E ele entra e imediatamente é solicitado pela coproprietária Alice Shaw a tirar a mochila. Essa é a política da loja. Cyrus obedece, faz exatamente o que lhe pedem para fazer. Ele coloca a mochila em cima do refrigerador e começa a andar e olhar as coisas pela loja. Ele vai de corredor em corredor, olhando, observando, olhando os doces, olhando as águas, olhando outras coisas na loja. E Alice está logo atrás dele, observando tudo o que ele faz. Ao ir à frente da loja, ela observa. Quando ele vai para a lateral da loja, ela observa. Ela se encosta nos postes e observa tudo o que ele está fazendo enquanto anda pela loja. O filho adulto deles, Andy, está trabalhando no balcão e também está observando. E à medida que outros clientes entram para comprar coisas, ele os atende e continua observando Cyrus enquanto ele anda pela loja. Finalmente, Cyrus vai até o canto direito dos fundos da loja. E novamente, sabemos que isso é verdade por causa daquele sistema de câmeras intricado que o Sr. Childs instalou. Ele vai até o fundo. Ele abre a caixa térmica, apoia a caixa térmica no ombro direito, depois no ombro esquerdo e tira 4 garrafas de água. 1, 2, 3 e 4. E depois de um segundo, ele faz uma pausa e metodicamente coloca as 4 garrafas de água de volta na caixa térmica. 1, 2, 3 e 4. Ele fecha a caixa térmica e começa a caminhar de volta para a frente da loja. E é nesse momento que o confronto verbal começa. E eu falo em confronto porque Cyrus não disse nada. A coproprietária da loja, Alice Chow, perguntou se ele precisava de ajuda e, por fim, o acusou de roubar água, mandou ele esvaziar os bolsos. O filho adulto, Andy, que assistia, disse o mesmo. Você pegou mais, devolva a água pra gente. Cyrus disse, eu não peguei nada, eu não peguei nada. Eu não peguei nada. E eles continuaram a atacá-lo verbalmente, acusando-o de roubar água. Curiosamente, se você olhar para aquele complexo sistema de câmeras, Cyrus está dizendo a verdade. Ele não pegou nada daquela loja naquele dia. Quando ele tentou sair da loja, eles continuaram a assediá-lo verbalmente até o ponto em que ele pegou sua mochila e saiu calmamente da loja. Novamente, sabemos disso graças ao complexo sistema de câmeras que Chai Chow instalou. E enquanto ele caminha em direção à porta, a coproprietária Alice Zhao diz algo em cantonês que faz seu filho correr ao redor do balcão em direção a Cyrus. E então, Chai Chow, o réu neste caso, sai de um escritório na loja de conveniência, armado com uma pistola Glock calibre 45 e segue Cyrus para fora da loja.
Cyrus sai da loja, vira à direita lentamente e ouve eles gritando, correndo atrás dele, se vira para ver e novamente o sistema de câmeras mostra essas coisas. E ele sai correndo. Cyrus tenta correr pelo estacionamento até o ponto em que ele fica sem fôlego. Um tênis Nike, ele perde o tênis enquanto corre, mas não volta para pegá-lo. Porque você tem um homem adulto correndo atrás de você com uma pistola Glock calibre 45 que te acusou falsamente de roubo. Então ele corre, ele deixa cair 2 celulares do bolso. Sabemos que isso é verdade, pois há testemunhas que vocês deverão ouvir, que relatarão como precisaram frear bruscamente para não atropelá-los enquanto atravessavam o trânsito correndo. Sabemos disso graças ao complexo sistema de câmeras que ele instalou. Ele deixa cair 2 celulares, o dele e o da mãe. Ele não se vira para pegar nenhum desses celulares. Continua correndo, cai de cara no chão, se levanta correndo, cai de novo, machuca a canela, deixa a mochila cair, continua correndo. No total, Chai Chow e seu filho perseguiram Cyrus Carmack Belton por mais de 130 jardas fora da propriedade deles até uma rua pública em Columbia, Carolina do Sul. E, eventualmente, depois que Cyrus caiu algumas vezes, Chai Chow disparou o tiro fatal que tirou sua vida. Pessoal, 130 jardas é o tamanho de um campo de futebol americano. Não. Na verdade, é de uma trave a outra em um campo de futebol americano, mais 10 jardas. Senhoras e senhores do júri, eu sou Byron Gibson, o promotor do 5º Circuito Judicial. E eu, junto com Dale Scott, Stephanie Taylor e Weston Leifer, representamos o estado da Carolina do Sul. Então, pelos próximos minutos, vou dar a vocês um panorama um pouco mais claro do que este caso envolve, qual é a nossa posição neste caso e o que acreditamos que podemos provar. Assim como dar uma ideia do que esperar do tribunal e de como este processo vai acontecer nos próximos dias. Agora, mencionei há pouco que quando Ciro entrou naquela loja, ele estava usando um moletom vermelho com bolso na frente e uma mochila preta. Sem que a família Chow soubesse, sem que Chai Chow, Alice Chow ou Andy Chow soubessem, ele tinha uma pistola no bolso da frente daquele moletom. Sem que soubessem. Eles não sabiam. Sabemos que isso é verdade porque este vídeo vai confirmar tudo isso. Confirme que ele andou pela loja, conversou com eles. Em nenhum momento ele os ameaçou. Em nenhum momento ele xingou eles quando estava sendo falsamente acusado. Ele não cuspiu neles. Ele nunca o atacou. Ele caminhou calmamente pela loja e negou calmamente ter roubado qualquer coisa daquela loja, o que mais uma vez era verdade. A verdade neste caso é que Ciro fez o que você esperaria que um adulto fizesse nessa situação. Ele foi embora. Ele tentou se afastar toda vez que foi confrontado. Mas por algum motivo Chai Chow não acreditava nele. Por algum motivo ele não acreditava nele mesmo com evidências de que não pegou nada da loja. As evidências vão mostrar isso. Depois que eles o expulsaram da loja de sapatos, derrubando celulares e seguindo pela Springtree Road, depois que ele tropeçou no meio-fio, caiu e deixou cair sua mochila. Acreditamos que a arma caiu desse bolso. E poucos instantes depois que a arma caiu daquele bolso, aquele homem atirou em Cyrus Carmack Belton. Nas costas com um calibre 45. Pistola. Acreditamos que as evidências mostrarão que logo depois, quando os paramédicos e outros chegaram ao local, Chuck Richel tentou dizer: "Ei, eu estava defendendo meu filho." Mas o interessante desse processo é que vocês vão ter a oportunidade, ao final desse caso, depois de ouvirem todas as evidências desse depoente aqui, de avaliar o que aprenderam e o que ouviram. Vocês poderão avaliar isso. Enquanto fazem essas perguntas que não saem da cabeça, reflitam. Em que mundo alguém pode,
acusar falsamente um garoto de 14 anos de furto, perseguir esse garoto por mais de 130 jardas em uma estrada enquanto você está armado com uma pistola, atirar nas costas dessa pessoa e depois alegar que está defendendo seu filho. Pessoal, é por esse ato sem sentido, por esse ato ridículo, por esse ato hediondo que Rick Chow, o réu neste caso, foi acusado e indiciado pelo crime de assassinato. E é por esse crime que nós, a promotoria, Dale Scott, Stephanie Taylor e Weston Leifer, vamos pedir que vocês profiram um veredito de culpa no momento apropriado. Agora, como promotores, nós temos algo chamado ônus da prova. E o que isso significa é que nós temos que provar, além de qualquer dúvida razoável, que Chai Chow assassinou Cyrus Carmack Belton. Na Carolina do Sul, nossos tribunais definiram dúvida razoável de algumas formas e vou explicar para vocês. Dúvida razoável é o grau de dúvida que faz uma pessoa razoável hesitar em agir. O grau de dúvida que faz uma pessoa razoável hesitar em agir. Há uma definição alternativa que afirma que, se você estiver convencido da culpa do réu, ele é considerado culpado. Mas isso cabe a vocês como jurados decidir. Como mencionado antes, o juiz Taylor é quem decide as questões de direito. E vocês devem aceitar a lei conforme ele lhes apresenta. Então, no momento apropriado, ele vai explicar para vocês a definição de dúvida razoável e todos os outros padrões legais e tudo mais sobre a lei que vocês precisam saber. Ele explicará isso a vocês ao final do caso, no momento certo. Mas o interessante desse processo, como ele mesmo disse, é que o juiz Taylor é quem decide as questões de direito. Vocês são os juízes dos fatos. E vocês vão decidir com base no que ouvirem desta testemunha aqui e nas provas que observarem. Vocês vão decidir o que realmente aconteceu neste caso. Vocês devem estar se perguntando, tudo bem, mas como faço isso? Como julgar pessoas sem ser uma testemunha? Sugiro que, assim como julgam minha credibilidade e confiabilidade agora, essa é uma habilidade que desenvolveram ao longo de todos esses anos de vida. Sugiro que, ao estacionarem hoje cedo, não tenham deixado o bom senso no estacionamento. É isso que usam para avaliar credibilidade e confiabilidade. E é isso que vocês vão fazer com cada uma das testemunhas que vier aqui. Vocês vão julgar isso. Vocês vão ter a oportunidade de determinar se eles tinham motivo para dizer o que disseram, se eles realmente puderam observar as coisas que afirmam ter observado, se eles tinham algum motivo para mudar ou tentar contar uma história de uma forma que vá beneficiá-los. Vocês terão a chance de fazer essas determinações no momento apropriado. E vamos pedir que vocês façam isso. Há alguns instantes, cada um de vocês fez um juramento de julgar com justiça e fidelidade os fatos deste caso. E o que isso basicamente significa é que vocês precisam julgar os fatos deste caso. Não coisas que vocês possam ter ouvido por aí, não ideias preconcebidas, não ideias que vocês possam ter, mas sim a partir das provas que ouvirem nesta sala do júri, nesta semana, neste caso. É isso que vocês têm que fazer. Pessoal, peço que resistam à tentação de transformar este julgamento em algum tipo de comentário sobre juventude e armas. Porque não se trata disso. É sobre um homem adulto que acusou falsamente um garoto de 14 anos de roubo, o perseguiu pela rua armado com uma pistola, atirou nele pelas costas e depois alegou que estava defendendo seu filho. É disso que se trata este caso, e essas serão as decisões que vocês terão que tomar ao final. Agora, eu espero que vocês vão ouvir vários tipos diferentes de testemunhas esta semana. Algumas serão testemunhas leigas, pessoas que estavam dirigindo pela Spring Street Road naquele dia. Pessoas que viram o que aconteceu, pessoas que viram Charles perseguir Sirius atravessando a rua, atirar e matá-lo. Esperamos que elas tenham pontos de vista diferentes, vendo as coisas de maneiras diferentes, mas vocês terão a oportunidade de ouvi-las e avaliar o que elas viram. Vocês ouvirão policiais, socorristas e pessoas que viram o que aconteceu e que conversaram com testemunhas na rua logo após o ocorrido. Algumas imagens de câmera corporal, ou seja, das câmeras corporais que eles usam enquanto estão conversando. Vocês verão algumas dessas coisas. Absorva essas informações. Vocês também terão a oportunidade de ouvir alguns especialistas. E o juiz vai explicar para vocês o que são especialistas, o que é o depoimento de um especialista e como vocês devem avaliar esse tipo de depoimento. Mais uma vez, sigam a lei conforme ele apresentar para vocês.
E considerem a lei em relação aos especialistas, determinando se eles têm capacidade para testemunhar sobre o que dizem saber, como chegaram a essas informações e se essas informações foram pagas. Façam essas perguntas a si mesmos no momento apropriado. Agora, pessoal, vocês vão ouvir sobre 3 tipos de evidência. Então, estou encerrando isso aqui. Não quero que vocês se cansem de mim tão cedo na semana. Vocês vão ouvir sobre 3 tipos de evidência. Uma é prova direta. A segunda é circunstancial. O terceiro tipo são fatos acordados entre as partes. Prova direta é algo que você pode ver, tocar, sentir ou até cheirar. Prova circunstancial é aquela inferida a partir de uma sequência de fatos. Tudo bem, evidência que você pode inferir que existe com base em uma série de fatos. Por exemplo, estamos aqui na Carolina do Sul. Deve fazer entre 80 e 90 graus com 100% de umidade. Se você sair aqui na hora do almoço e ver neve lá fora, está fazendo 11 graus lá fora. Você vê pingentes de gelo pendurados nos postes e em todo esse tipo de coisa. Você vê um limpa-neve passando, a pegadas de pinguim ou talvez de urso polar. Você fica nessa sala sem janelas o dia todo. Mas você pode deduzir que há neve porque vê todas as evidências de neve. Isso é uma prova circunstancial. Ela é tão válida quanto uma prova direta, se vocês, o júri, determinarem que acreditam que foi isso que aconteceu. Então, prova direta, prova circunstancial e, por fim, estipulações. Estipulações são acordos entre a nossa mesa da promotoria e aquela mesa da equipe de defesa. Existem estipulações. Isso significa que temos um acordo de que um determinado fato existe. E se tivermos esse acordo e avisarmos ao juiz que esse acordo existe, então o juiz terá a oportunidade de explicar para vocês que esse não é um fato sobre o qual vocês precisam discutir ou até mesmo debater, porque nós concordamos que isso é a verdade. Então, provas diretas, provas circunstanciais e estipulações, esses são os 3 tipos de provas sobre os quais vamos falar. E no momento apropriado, vocês terão a chance de olhar para os fatos do caso. E com as provas, vocês vão comparar isso com as evidências e dar um veredito que fale a verdade neste caso. Agora, meu último pedido a vocês é este. Existe um filósofo do século XI chamado Omar Khayyam. E uma coisa que ele escreveu naquela época foi: o dedo que se move escreve, e tendo escrito segue adiante. Nem toda a sua piedade, nem sua inteligência conseguirão fazê-lo voltar para cancelar meia linha, nem todas as suas lágrimas apagarão uma palavra do que foi escrito. Eu sei que vocês estão pensando, por que ele está citando uma filosofia do século XI? Vou dizer para vocês que ao final deste caso eu vou explicar por que algo escrito lá nos anos 1100 e 1200 soa tão verdadeiro, hoje. Neste tribunal, em 2026, sobre um caso em que aquele homem assassinou uma garota de 14 anos em 2023. Então, pessoal, lembrem-se do que conversamos. E perguntem a si mesmos uma última pergunta. Qual é o valor de uma vida humana? Obrigado. Sim, Sr. Swarley.